E aí pessoal, tudo bom? Bom dia para todo mundo, quem estiver aí, quem estiver entrando, sejam muito bem-vindos a mais essa live. Isso aqui é uma live que eu tô querendo trazer com mais recorrência, que é a live de grupo de estudos. Essa live é uma live para trocar algumas ideias, para eu estudar algumas formas diferentes de fazer Tibia e principalmente é um lugar de troca de conhecimento. Então, sintam-se muito bem-vindos, fiquem muito à vontade para chegar na live, para comentar, para dar sugestões, para trocar uma ideia, que é basicamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou começar a desenhar e montar o nosso estudo de hoje. Então vamos lá, gente. Na live passada que aconteceu sexta-feira, o replay não tem aqui. Depois eu vou ver como eu disponibilizo esse replay. Mas o replay na live passada a gente viu como fazer a estrutura básica de um Tibia e como a gente pode ter uma noção melhor do raio de ação desse Tibia. Se o áudio estiver bom, se todo mundo estiver ouvindo bem, me avisa aí nos comentários, tá? Eu vou ficar aqui de olho. Me avise aí nos comentários se a live estiver com áudio bom ou com áudio ruim, para eu ter uma noção se vocês estão me ouvindo ou não. Aí o Jefferson chegou, bom dia, Cris Alves, o Marcon, Ulisses, fala Ulisses, beleza? Como é que tá, cara? Então, se todo mundo estiver ouvindo bem, eu vou começar a live pra gente começar a fazer uns rascunhos aqui. E na live de hoje, no grupo de estudos de hoje, eu queria trazer uma coisinha um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente não, mas um pouquinho diferente do que eu trouxe da live passada. Em vez de fazer um estilo de Tibia, hoje eu quero estudar e eu quero verificar algumas derivações da estrutura corporal do Tibia. Então a gente vai fazer vários Tibias com uma estrutura corporal diferente pra gente ir treinando. Eu acho que é uma boa pedida de treino, de estudo, inclusive para vocês que estão querendo, para quem quiser, né? Não sei se vocês estão querendo, mas para quem quiser desenvolver melhor um estilo de desenho, tá bom? E aí é interessante esse estudo de proporção do Tibia, porque tu pode desenvolver vários tipos de estilos, tá bom? Então, vamos lá partir para pro nosso grupo de estudos. Deixa eu vamos lá. Vamos lá fazer o nosso Tibia basicão. Deixa eu pegar aqui uma caneta de tinta dura. Deixa eu ver qual é aqui, a borracha. E eu vou fazer uns Tibias pra gente ir treinando. Vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de fazer no meu Tibia é aquele círculo para eu entender. Deixa eu botar aqui para eu entender qual vai ser a área que eu vou utilizar para fazer a cabeça do meu Tibia, tá? E a partir daqui eu começo a montar aquela minha estrutura para receber o rosto dele ou dela. Vou fazer aqui a parte estrutural da cabeça do Tibia bem simples, tá? Acho que não é nada de novidade. Quem já acompanha o perfil sabe basicamente quais aplicativos que eu uso. Caio, eu vou pedir que você leia. Aqui em cima tem o nome do meu tab, tem a marca do tablet e o aplicativo que eu uso, tá? As informações tem, cadê? Tá aqui desse lado. Depois da logo tem as informações do meu tablet e do aplicativo que eu uso. Fala, Johnny.
aqui numa camada separada. Deixa eu copiar e colar esse olho. Vou trazer ele para um outro. Beleza, aqui eu já tenho aquela estrutura da cabeça bem simplificada. Deixa eu fazer até a boquinha do Tibi. Por que eu fiz isso? Porque, deixa eu juntar aqui tudo, porque agora a gente vai brincar de entender como a gente pode customizar essa proporção do Tibi. Na maioria das vezes que eu estou fazendo Tibi, eu acabo utilizando uma estrutura corporal de duas cabeças, mas eu posso ajustar isso, tá? Eu não preciso necessariamente ficar sempre desenhando com essas duas cabeças. Na live passada eu não sei quem tava, mas a gente fez esse desenho aqui, ó. A gente começou a fazer essa estrutura. E na live passada a gente já viu a primeira alteração, a primeira adequação dessa estrutura. Tá? A gente tem essa estrutura básica do Tibi aqui e eu vou copiar ela porque a gente vai fazer... Cadê? Na live passada eu explorei bastante essa forma aqui que vocês estão vendo do centro, essa forma que vocês estão vendo do torso do Tibi que conecta com a cintura, que é o círculo, tá? Que é o círculo. E essa forma aqui fazendo com que o Tibi fique com o formato, na live passada até mostrei, de uma pera. E que a gente poderia também fazer o inverso, fazer essa pera virar ao contrário aqui para a gente ter um torso do Tibi maior. Então eu ia ter esse formato bem aqui, ó. Eu ia ter esse formato ao invés desse. Tá bom? E para fazer isso, a gente ia ter que alargar mais o corpo, o ombro dele perante a cintura. Então, em vez de ficar com esse formato que a gente está vendo aqui, ó, esse formato aqui, ele vai ficar mais aberto. E eu vou ver se eu consigo até fazer isso aqui minimamente com com essa ferramenta aqui de transformação. E eu vou esticar aqui.
meu time vai ficar assim, mais fortinho, mais fortinho do que os outros. Só que eu vou apagar aqui que não ficou tão legal essa minha tentativa. Vou apagar aqui tudo. E fazer realmente a tentativa que eu quero. Como eu quero deixar o torso dele pra cima, maiorzinho, ó, eu já dou espaço aqui. E posso definir aqui o bracinho dele. Ele vai ficar bem mais robusto do que o primeiro. Vou abrir mais as pernas dele para combinar mais com o torso. Tá? Eu tenho essa forma aqui de fazer um tibi mais robusto, de fazer um tibi mais forte por cima. Só que a gente também tem outras maneiras de brincar com esse formato. Vou deixar aqui esses meus exemplos aqui embaixo para a gente trabalhar outros. Vamos lá, deixa eu copiar a cabeça dele. Deixe-me copiar, colar. Agora sim eu posso arrastar para outro lugar. Vou pegar essa cabeça aqui, trazer para baixo para a gente ter como marcação. Deixa-me trazer para cá. E agora eu vou fazer tipo uma régua aqui para definir onde vai ficar o final do corpo do tibi e o começo do corpo. E eu vou começar a fazer algumas variações. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta de preenchimento. Deixa eu pegar aqui um formato de retângulo. E eu vou usar essa ferramenta aqui para a gente começar a estudar essas variações. Deixa eu diminuir esse exemplo aqui que eu fiz mais cedo. Vou deixar até assim que fica melhor de visualizar. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Deixa eu clonar essa camada aqui algumas vezes para eu fazer essa brincadeira. Se aqui embaixo a gente já tinha essa definição que o corpinho do tibi poderia ser composto por uma altura igual ao tamanho da cabeça, eu posso fazer essa brincadeira também com menos cabeças e mais cabeças. Como é que eu faço isso? Ou eu posso deixar o corpinho do tibi menor ainda, ou eu posso deixar o corpinho do tibi mais esticado. Quais são as diferenças desses dois métodos? Deixar o corpinho do tibi menor vai fazer com que os troncos dele,
com que os troncos não, com que os membros dele fiquem menores também, mais finos, menores, menos com menos poder de ação, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando você estiver tentando estilizar o seu time para que ele fique menor ainda. Você tem que tomar cuidado e ter ciência de que quanto menor fica o seu time, mais restrito ele fica em relação aos movimentos. Quanto menor o time, mais específica fica a utilização deles em alguns. A utilização dele independente de onde você queira. Se você quer fazer um adesivo, se você quer fazer uma arte promocional, se você quer fazer uma animação, se você quer fazer algum layout de jogo, tem que tomar bastante cuidado com isso. Principalmente para quando você está tentando fazer alguma animação, então está tentando utilizar aquele chibi em mais de um momento, fazendo situações diferentes, tá? Quanto menor o corpo, menor o raio de ação. Então, se você diminuir muito, você vai ter dificuldade de fazer posições muito complexas. Beleza. Vamos aqui, a gente já fez esse tibi, eu mostrei para vocês mais cedo como eu faria um tibi com duas cabeças, como é a minha estrutura básica para fazer esses tibis com duas cabeças. Eu posso também brincar de fazer, não quero com duas cabeças. Vamos procurar aqui mais ou menos metade dessa área, e eu quero, aqui é metade? Não, é mais um pouquinho para cima. Mais ou menos metade aqui dessa área. Lembrando que não precisa ser exatamente essa medida que eu estou ensinando, ela pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, sem problema nenhum, tá? Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, se eu tenho uma área menor, eu vou ter menos lugares para botar detalhes de roupinha, de acessórios, então tome muito cuidado. Quanto mais você diminui o tibi, mais simplificado tem que estar o teu traço, mais simplificado tem que estar o detalhamento da vestimenta desse tibi. Então vamos lá. Vamos brincar de fazer um tibi menorzinho. Como é que eu faria um tibi menor ainda? Eu poderia fazer aquele círculo novamente, tá? Aquele círculo, lembrando que se o círculo for muito grande, se o diâmetro do círculo for muito grande, eu vou ter um tibi mais com uma estrutura corporal mais avantajada, com os membros mais grossos. Se eu faço o contrário aqui, se eu diminuo esse círculo, consequentemente, os membros do meu tibi ficam mais finos. Que ele fica com uma estrutura corporal bem menos avantajada. Então vamos lá, vamos brincar de fazer um tibi menor ainda do que aquele tibi que eu geralmente faço no meu perfil. Como é que eu faria isso? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ou eu posso seguir aquela estrutura normal do tibi, ou eu posso seguir aquela estrutura normal do tibi, deixando ele menor ainda, tá? Botando para um lado, para o outro aqui os bracinhos, ou eu posso fazer isso, ou eu tenho uma outra maneira de solucionar essa questão. Deixa eu clonar a lei, deixa eu tirar uma aqui e usar minha borracha. Quero apagar isso aqui. Quando eu diminuo muito o tamanho do meu tibi, eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de, como eu posso falar? Eu gosto de eliminar o pescoço dele, tá? Para que o corpinho dele se encaixe melhor no corpo, para que ele fique bem mais com aquela cara de fofinho mesmo, com aquela cara de bebê, que é um negocinho mais chonchudinho. E olha o que eu faço. Em vez de fazer o pescoço aqui, em vez de determinar onde eu vou botar o pescoço, como eu tenho pouco espaço, eu vou eliminar esse pescocinho dele. O que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, eu posso já fazer o corpinho do meu tibi já sem o pescoço aparecendo. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia montar um corpinho diretamente assim, ó. Já lembrando daquela estrutura básica. Só que em vez de começar daqui de baixo, eu subo isso. Eu começo mais de cima. Então como é que eu faria isso? Faria desse jeito, ó. Traria o círculo um pouquinho mais para cima. Deixaria ele um pouquinho maior também. E aí eu faria o seguinte. Poderia já conectar
o torso do tibi com a cabeça. Dessa forma. Particularmente, eu gosto muito mais de fazer assim o desenho, do que esse tibi menorzinho, do que deixar ele com o pescoço. Porque deixando ele com o pescoço, me dá margem para botar mais detalhes e talvez o desenho fique mais poluído, ele fique mais cheio de traços, que talvez, como o espaço é muito pequeno, às vezes a pessoa não consegue entender. E eu acho que desenhar tibis é você conseguir simplificar ao essencial. Você simplifica uma série de detalhes ao que você acha que é essencial. E basicamente essa é a maior, talvez seja a maior dificuldade que eu vejo em desenhar tibis, que é justamente como eu consigo adaptar aquela característica cheia de complexidades a uma coisa mais reduzida. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, eu posso fazer o corpinho do tibi já saindo daqui do pescoço, né? O torso dele já ligando aqui com o pescoço. Deixa eu até apagar um pouquinho mais esse círculo. E aí, eu posso fazer os bracinhos dele já saindo daqui, ó. Lembrando que quanto menor o tibi, menor os braços, menor tudo, né? E menor vai ser o raio de ação desse tibi. O que é o raio de ação? É o espaço em que o tibi consegue não só se movimentar os membros, mas atingir o lugar que ele consegue pegar, o lugar que ele consegue esticar, até onde ele consegue esticar a mão dele. Então isso é o que eu chamo de raio de ação. Toda a área que o tibi consegue se movimentar e... Como é que é a palavra? Esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Mas é todo o espaço que o tibi consegue se movimentar e consegue interagir com as coisas. Era essa a palavra que eu queria lembrar. Tá? E para fazer a perninha do tibi, mesma situação. Qual é a grande diferença que eu vejo nesse estilo aqui? Nesse estilo do tibi? É que o fato dele ser menorzinho faz também com que os membros, não só o detalhe do corpo, mas os membros também fiquem bem mais simplificados. Então, o que seria naquele tibia aqui de baixo? Eu faria uma mãozinha um pouquinho mais completa. Aqui eu já deixo simplificado ao máximo, tá? Simplificado ao máximo. E algumas vezes nem tem a mãozinha, é só o tibia mesmo com essa simplificação do torso dele. Deixa eu copiar aqui esse torso que a gente vai começar a desenhar em cima disso. Deixa eu tirar aqui um pouquinho a opacidade. E vamos começar a detalhar esse tibi, só para vocês verem como é que pode ficar esse tibi numa possível adaptação. Esse tibi menorzinho. Deixa eu ver o que eu vou desenhar aqui. Eu acho que eu vou desenhar aquela personagem que eu fiz pro curso. Aqui tudo tem que ser mais simplificado. Eu acabo nem botando tanto detalhe de roupa, de vestimenta, nem tantas dobraduras, porque aqui a gente tem que procurar o essencial para entender o que a gente vai botar ou não vai botar. Imagina que você está fazendo uma mudança e que nessa mudança você vai para um lugar que você não consegue levar tudo. Você tem que escolher muito bem o que você vai levar nessa sua mudança. É basicamente isso que acontece aqui. A gente não tem muito lugar para botar detalhe, então a gente tem que escolher quais detalhes a gente vai inserir no corpinho do tibi.
E aqui eu já posso fazer o pezinho do tibia, tá? Bem sutil. Tá? Para algum... Tá sem som? Não, não tá sem som. Vocês estão me ouvindo, gente? Na live? Deixa eu ver se eu consigo me ouvir na live. Não, tá saindo som sim. Tá saindo som sim. Então aqui eu posso simplificar o meu tibia e aí eu escolho se eu posso botar os dedinhos do tibia ou se eu posso fazer daquele jeito. Mas a ideia aqui é que eu tenha um corpinho bem mais simples e bem mais limitado e com as ações bem mais limitadas do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Deixa eu até baixar isso aqui. Dá para baixar mais. Beleza? Então tenho esse corpinho aqui do tibia que eu posso trabalhar. Deixa eu voltar ele aqui. Ou eu posso fazer um pouquinho diferente, ou eu posso esticar mais esse tibia. Eu posso trabalhar um tamanho. Eu posso trabalhar um tamanho diferente, um tamanho mais esticado. Deixa eu pegar aqui uma outra camada. Ou eu posso trabalhar aqui, ó. Eu nem medi, nem sei quantas cabeças tem de tamanho, mas eu posso fazer isso aqui que eu estou fazendo. Deixa eu apagar isso aqui. Eu posso fazer esse tibia maior um pouquinho se eu quiser. Aí você pode perguntar, Bruno, até quantas cabeças de tamanho é considerado tibia? Eu basicamente não tenho essa regra muito bem definida não, mas eu gosto de variar os meus tibias entre uma cabeça e meia, que é isso aqui. Aqui eu tenho uma cabeça e aqui eu tenho mais metade, tá? Eu tenho basicamente isso aqui. Aqui, ó. Eu tenho uma cabeça. Mais ou menos metade, tá? E para fazer esse outro aqui, vamos lá, eu tenho mais ou menos 2 cabeças e meia, alguma coisa assim. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Então, geralmente eu costumo variar os meus tibias entre uma cabeça e meia, que é esse aqui, que eu gosto bastante de fazer ele, até, só que, não, eu gosto bastante de fazer, só que o que eu mais faço é o de 2 cabeças, então eu costumo variar entre uma cabeça e meia e 2 cabeças e meia até 3, é mais ou menos isso que eu faço. Então vamos lá, como seria esse outro tibia aqui? Eu pegaria aqui mais ou menos o centro dele. Faria a mesma referência aqui. Traria as perninhas dele, que seriam mais compridas, obviamente. E eu posso trabalhar os bracinhos dele aqui também. Eu vou fazer aqui da mesma forma que eu fiz os outros. E eu vou fazer as minhas adaptações.
quais são as considerações que eu tenho sobre esse tibi que é maiorzinho, tá? Esse tibi que é maiorzinho, eu tenho algumas considerações. Quais são? A primeira delas é que o formato do rosto do tibi, ele vai ser essencial para você conseguir deixar o tibi mais fofo ou um pouco mais realista. Isso vai variar de desenhista para desenhista. Às vezes você gosta de fazer um personagem com um design bem mais cute, né, bem mais fofo. Às vezes você gosta de fazer alguma coisa um pouquinho mais realista, mas você ainda gosta de tibis. Quer fazer ele um pouquinho maiorzinho, mas mesmo assim não quer descaracterizar o tibi. Quer fazer ele no máximo 2,5 cabeças. O que eu costumo fazer aqui? Eu costumo fazer o seguinte: como eu tenho que esticar esse tibi, obviamente os braços dele vão ficar mais esticados. O que eu costumo fazer? Eu costumo usar a cabeça para me dar a referência de que eu só não troquei o corpo. Eu costumo fazer algumas alterações na estrutura do rosto também, para que ele não fique com esse rosto de bebê, que ele fique somente com o corpo esticado e o rosto de bebê. Quais são essas alterações que eu gosto de fazer na cabeça do tibi para que ele não fique toda hora com esse rostinho de bebê? Ou eu posso diminuir os olhos, ou eu posso mudar o formato do queixo do tibi, deixar ele um pouquinho mais pontudo e mais comprido, não tão redondo. Quando a gente deixa o formato do rosto muito redondo, ele fica, eu adoro fazer isso, ele fica muito fofo, ele fica bem redondinho, só que ele dá o aspecto de que o personagem é mais novo, de que o personagem é mais inocente. Enfim, quando eu estico o tibi, eu perco um pouquinho dessa ilusão, tá? Eu perco um pouquinho dessa ilusão. E por causa disso, eu posso fazer também uma alteração aqui nesse meu rostinho. Posso deixar ele um pouquinho mais comprido. Posso deixar o rostinho dele um pouquinho mais comprido, dessa forma que eu estou mostrando. Deixa eu até trazer um pouquinho mais para baixo. Pouca coisinha mais para baixo. Aumenta um pouquinho a boca. O que eu posso fazer? E agora eu acho que pode ser uma das grandes polêmicas, porque o pessoal sempre me pergunta isso: Bruno, quando eu boto nariz no meu tibi? Quando é que eu posso... o tibi ele tem que ser exatamente sem nariz? Não, não tem que ser. Quanto menor o tibi, a informação que eu gosto de dar é que quanto menor o tibi, lembra que eu falei, só recapitulando, quanto menor o tibi, menos espaço eu tenho para botar detalhes. Então, se eu tenho menos espaço, eu vou excluindo aquilo que para o meu design não faz sentido. Mas, se você quiser, por uma questão de estilo, você pode inserir nariz, ou então, quando o personagem tiver o nariz muito característico e você estiver representando um personagem que não é tibi em estilo tibi, eu acho interessante botar o nariz, caso o nariz dele seja uma coisa muito perceptível. Mas, se não for, eu acabo deixando sem. Mas nessa versão um pouquinho mais comprida, eu gosto de botar o nariz. Nem que seja um nariz super discreto, eu gosto de botar o nariz, porque a partir daqui eu tenho mais espaço para botar detalhes. Então eu posso aproveitar melhor esses espaços para fazer elementos que na outra versão menorzinha não tinha. Entenderam? E eu posso também começar a trabalhar esse corpinho do tibi. Deixa eu tirar aqui um pouquinho a opacidade dele, criar uma camada acima. Por que eu tirei a opacidade? Porque eu vou desenhar por cima. Porque agora eu posso inserir elementos de uma anatomia mais normal, mais realista, nesse meu tibi, para que ele fique
na verdade, um meio termo, né? Um meio termo entre o chibi e um meio termo entre aquele estilo de anime e mangá. Então vamos lá. Criamos uma camada acima, vamos botar o pescoço, diferente daquele outro chibi, né? Pescoço fino. E aqui eu já posso inserir alguns elementos que eu tinha anteriormente aqui. Cadê os meus elementos? Não. Tá aqui. E que elementos são esses? É exatamente aquele formato, aquela figura geométrica do torso. Aqui eu posso brincar mais do que eu brincaria com o chibi, que eu brincaria mais do que eu brincaria com um time de duas cabeças. Com esse time de duas cabeças e meia, eu vou fazer coisas um pouquinho mais diferentes. Eu posso dar volumes diferentes para ele também, da mesma forma como eu fiz com o time lá de baixo. O Ulisses está falando, os ops do One Piece sem nariz não dá mesmo. Tem que fazer nariz nesse time aí. Então vamos voltar aqui para cima. Aqui em cima, o que eu posso fazer? Eu posso alargar mais o ombro para eu ter mais espaço para trabalhar aos detalhes do torso do time, tá? Lembrando que você, além de aumentar o torso, você pode também afunilar a cintura caso você queira. Então, sempre interessante você fazer uma marcação aqui, ó. Deixa eu fazer a marcação, na verdade, na camada de baixo. Uma marcação bem aqui, ó, que é a marcação do centro da cintura desse time. Por que eu faço essa marcação? Porque agora eu posso ter mais... eu posso brincar melhor com esse chibi sem deformar essa estrutura aqui que eu fiz do círculo na cintura. Então eu posso fazer um torso até maiorzinho, naquele formato de pera, só que não tão exagerado porque o chibi está mais comprido, está mais esticado. Então eu posso fazer alguma coisa mais assim, ó. Eu abro nos ombros e deixo mais reto, mais retinho aqui próximo da cintura. Se eu quiser afunilar mais a cintura, deixar o quadril mais perceptível, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso deixar esse quadril mais perceptível aqui e quebrar a cintura aqui. Posso deixar ela mais fina, mais grossa também. Posso fazer tudo isso. Mas vamos fazer o que a gente estava fazendo aqui. Vamos continuar com o que a gente estava fazendo. Deixa eu deixar esse ombrinho um pouquinho mais reto. E agora, posso trabalhar de boa, do mesmo jeito que eu trabalhei aquela estrutura lá com as perninhas. Por que eu faço os braços e pernas nesse formato? Porque nas próximas lives a gente vai ver como é que a gente pode dobrar esses membros, como é que a gente pode inserir as articulações e dobrar esses membros. Aqui nessa parte eu defino a estrutura principal para que eu tenha domínio depois de fazer essa estrutura principal, estrutura básica, em diversos ângulos e aí dar movimento nos braços e pernas. Tá? Então aqui, ó, vamos ver, eu tenho uma cabeça, eu tenho mais o tamanho de outra cabeça, e aqui no finalzinho, basicamente a área das pernas, eu tenho uma cabeça e meia, tá bom? Então essas são as variações de chibi que eu gosto de fazer quando eu estou desenhando. Lembrando que, deixa eu botar aqui numa camada diferente,
Quando eu tenho um time menor, eu tenho, deixa eu tirar aqui o estabilizador, eu tenho menos detalhes. Quando eu tenho um time maior, eu tenho mais detalhes. Tá? Quanto menor meu time, menos espaço eu tenho para inserir detalhes. Quanto maior meu time, mais espaço eu tenho para inserir detalhes, tá bom? O que a gente consegue fazer a partir daqui? Né? Deixa eu pegar esse time aqui de novo. Deixa eu apagar tudo aqui. Só um minutinho. Vamos continuar brincando com esse time aqui de baixo. Quais outras variações eu posso ter nessa estrutura do Tibi? Deixa eu pegar aqui duplicar essa cabeça. Como é que eu posso trabalhar aqui nessa estrutura desses chips? Além de mudar a proporção, de mudar tamanho, de mudar figura geométrica do torso, eu posso deixar o meu time mais com uma estrutura corporal mais avantajada e um time mais sequinho. Para isso, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu falei o seguinte no começo da live. Se eu diminuir essa bola do centro, que é a bola que me dá a área da cintura, se eu diminuir muito, eu vou ter um time bem mais magrinho, com membros bem menores. Tá errado? Não tá errado. Tem muita gente, tem muito artista de tibi que faz os seus tibis com uma estrutura corporal muito semelhante a essa, bem magrinho mesmo. Parece uma evolução do bonequinho de palito. E não é por ser uma evolução do bonequinho de palito que fica feio. Se você botar bastante característica aqui, se você botar bastante detalhes não, se você fizer uma composição bem legal aqui com detalhes interessantes, você tem um estilo bem legal para trabalhar, tá? Não é o fato de que é mais fino que fica pior, fica mais feio. Não é isso, tá? Tem muitos desenhistas que fazem esse estilo mais fino e que eu acompanho e curto bastante, tá? É muito mais fácil para você fazer, talvez, esses chibis menores, eles são muito mais fáceis para você fazer, talvez, um projeto com vários chibis diferentes, com várias posições diferentes, mas que você quer dar celeridade na sua produção. Então, chibis menores ajudam nisso, tá? E a outra ideia aqui é que se você alargar muito, ó, se você alargar muito, não é que você sempre vai ter o time mais gordinho ou o time mais magrinho, não é só isso. Se você aumentar também os membros, você vai ter um estilo diferente, não só deixar ele mais gordinho ou mais magrinho. Quando você faz isso, deixa o seu time bem mais arredondado, você tem que engrossar os membros. Não faz sentido eu fazer um time com essa estrutura corporal aqui e fazer as perninhas dele assim. Ah, mas é meu estilo. Beleza, é seu estilo, mas eu vou confessar pra você, é um estilo bem estranho. Tá? Então, o que eu gosto de fazer quando eu estou montando os meus chibis? Eu sempre defino se essa estrutura, se esse círculo do centro,
ele vai me ajudar a ter um tibia bem mais robusto ou um tibia bem mais fininho, ó. Quando eu faço essa estrutura maior, ele fica com os membros mais grossos. O Peralta, ele tá falando que ele gosta dos membros dos mais gordinhos. Eu também gosto, cara. Eu não gosto muito do fininho não, mas eu reconheço que o fininho bem feito, ele fica legal também, tá? Então vamos lá. E aqui, ó, aqui eu posso fazer vou fazer aqui um bracinho bem mais rechuchudinho, tá? Lembrando que o bracinho mais rechonchudinho, ele também vai ter uma limitação maior de movimentação. Como é que eu posso falar? Cara, eu tô um pouquinho acima do peso, tá? E eu sei que quanto mais massa, eu perco mais mobilidade em algumas coisas. Tem coisas que eu não faço, que eu fazia quando eu tinha 16 anos. Quando eu era mais jovem. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quanto mais rechonchudinho eu tenho esse braço, mais difícil vai ser para ele fazer as movimentações. Quer dizer que um tibia esguio e maior, ele consegue fazer mais coisas? Obviamente consegue, só que você tem que entender qual proporção você vai utilizar na hora de fazer o seu. A Sara tá falando que ela gosta mais do que tem os membros grandes. Eu vou depois procurar, na próxima live eu trago alguns exemplos de artistas que fazem isso, que eu gosto bastante. Aqui eu vou demorar um tempão para encontrar isso. E esse aqui foi o conteúdo dessa live, é uma live basicamente, é uma live curta, a gente fala de um tema específico. Amanhã eu volto com outra live, amanhã talvez a gente já comece a falar de movimentação dos membros, tá? Tem uma técnica bem legal de movimentação de membros que, a partir dessa estrutura, você consegue fazer várias coisas. Vários membros. E agora eu vou deixar a gente aberto para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, fica à vontade. Quem tiver algum comentário também, fica à vontade para digitar aí que eu vou responder. E lembrando que esse grupo de estudos aqui é um grupo de estudos aberto, tá? É um grupo de estudo aberto que ele é gratuito também. Vocês conseguem ver esse grupo de estudo ao vivo. Provavelmente eu vou fazer todos os dias de manhã. Estou decidindo ainda exatamente qual horário, mas talvez 9 horas da manhã. Ainda não sei se vai ser só no Instagram ou se eu vou variar entre Instagram, Facebook e YouTube também, tá? Quem quiser fazer parte do curso Como Desenhar Tibis, é só se inscrever lá em bdartlab.com.br, mas também no link da minha bio tem o link para você se inscrever no curso para aprender mais coisas. Isso aqui, obviamente, tudo que eu estou ensinando aqui é a ponta do iceberg do que tem no curso. O curso, obviamente, tem bastante coisa, tem bastante variações, mas a ideia é que todo mundo consiga entender a base, todo mundo consiga já ter um norte, ter uma direção na hora de fazer o seu tibia, então de definir um estilo, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que não tá aqui no comentário. Pô, valeu, Sara, obrigado. Valeu, Ulisses. Deixa eu ver se tem algum comentário que eu não vi. Galera, se não tem mais nada, eu vou finalizando por aqui. Agradeço demais. Ioso, não, essas lives aqui, por enquanto, elas não vão estar salvas. Eu vou disponibilizar o replay delas, mas eu ainda não divulguei como eu vou disponibilizar. Já tenho aqui na cabeça mais ou menos, só que eu não quero adiantar as coisas. Mas futuramente em pouco tempo, tá? Vocês vão ter acesso a esse conteúdo aqui gratuito, tá? Vocês vão ter acesso a esse conteúdo gratuito, mas fica de olho aqui na rede social, no Instagram, para você saber quando eu vou disponibilizar esse material. Mas, se você não ficar atento, eu vou encontrar você de alguma forma. Beleza? Fica tranquilo que esse material vai ser disponibilizado sim. Eu só estou organizando tudo para conseguir disponibilizar da melhor maneira possível, da maneira mais didática. Tá bom? Gente, agradeço demais. Valeu, Peralta. Valeu, Ios. Valeu, Ulisses. Valeu, Sara. Valeu todo mundo que compareceu. Espero que tenha ajudado. É uma horinha por dia que eu acho que é interessante tirar para ver, pra gente estudar, pra gente evoluir mais um pouquinho, 1% a mais e desenhar melhor. Ter uma noção para desenhar melhor, beleza?
Gente, agradeço muito quem participou ao vivo e vou ficando por aqui, tá bom? Até mais e tchau.